Então vamos retornar para a gente concluir e responder as perguntas que estão ainda chegando. Hoje uma live bastante promissora, bastante produtiva com o Dr. Jorge Vieira. Acabou de entrar, vou fazer o convite aqui para ele. Pronto. Jorge, eu estou falando aqui, eu estava pensando aqui, a gente tem muita coisa para mudar realmente, para avançar nesse nosso código de ética, dentro da nossa profissão, algumas regulamentações, coisas simples. Para você ter ideia, Jorge, desde 2018 que a gente sugeriu ao Conselho Federal a acatar um decreto federal que existe, que é da utilização do nome social na cédula profissional. E até hoje não tivemos resposta. Já fizemos o reforço, já enviamos outros 2 ofícios e não tivemos a resposta, infelizmente. Mas a gente tem insistido em alguns pontos com o Conselho Federal, temos entrado em contato com alguns conselhos regionais para ver se alguns regionais adotando o mesmo discurso, a gente consegue fazer com que essa discussão seja adotada e praticada assim, a nível federal, para a gente poder fazer esse avanço, essa mudança. Com certeza. Tem muito aluno da faculdade aí mandando um abraço. Professor, valeu, galera. Um abração. Alguém perguntou aqui atrás, que está passando muito rápido a galera entrando, como mudar o código de ética. Gustavo já comentou também. Mande a gaivotinha aí para a galera, o aviãozinho aí para quem tiver ao vivo, quem tiver com o verdinho lá. Então, vamos começar aqui, Gustavo. Deixa eu ver se eu dou conta de ler aqui. O Kaela faz uma pergunta aqui, não tem a ver com o nosso tema, mas pode ser, é pertinente a gente esclarecer. Qual a posição do CREFIT 7 sobre a fisioterapia obstétrica obrigatória nas maternidades? Tudo que é em benefício da sociedade, e a fisioterapia obstétrica nas maternidades já comprovou o benefício para as parturientes, e a gente é favorável. A gente não quer fazer imposição da presença do fisioterapeuta em lugar que a gente não vai levar benefício para a sociedade. Mas já é comprovado. Temos evidência científica suficiente para garantir que a fisioterapia na sala de parto é favorável, é benéfico para as parturientes, facilita o trabalho de parto, é uma coisa, tem o parto mais humanizado, então somos favoráveis, sem dúvida. Entendi. As perguntas aí, galera, tem gente que foi botando, a pergunta foi subindo, podem botar as perguntas aí para a gente tá respondendo aí, se alguém tiver mais alguma outra. Eu gosto de falar, Gustavo, outra coisa que é muito comum, e eu volto a dizer, vários erros que estão acontecendo aqui, eu também cometi, volta e meia eu cometo, e volta e meia a gente está buscando, e eu ficava muito, o CREFITO, e aí alguns anos atrás eu me aproximei do CREFITO, fiz parte da Câmara Técnica de Ortopedia, Desportiva, Pilates, lá atrás, agora eu estou colaborando na de empreendedorismo, então assim, eu acredito que a gente se envolvendo, a gente participando, a gente vai continuar trazendo críticas construtivas, inquietando, mas fazendo a coisa acontecer. Então, e outra pergunta legal é o seguinte, posso fazer propaganda gratuita, é aquilo, aula gratuita, aula experimental gratuita, sessão inaugural gratuita? Essa é outra boa pergunta, Jorge, porque é uma constante. E já parte para um outro artigo, um outro inciso do nosso Código de Ética, que não é da comunicação, não é da publicidade, mas sim do atendimento gratuito, que é vedado ao atendimento gratuito com exceções. As exceções são aquelas pessoas que são dependentes financeiras suas, colegas, estados de calamidade, como está acontecendo agora com a pandemia. Pai, então, filho. Exatamente. Nesses casos é permitido o atendimento gratuito, né? De uma forma, a regra é a proibição do atendimento gratuito. E quando você faz um sorteio de um atendimento gratuito, seja ele o primeiro atendimento, mesmo sendo o primeiro atendimento, você não garante que quem vai vencer esse sorteio é uma pessoa que realmente necessite. Pode ser uma pessoa extremamente rica, né, uma pessoa que tenha um bom plano de saúde, que pode pagar pelo seu atendimento, mas ela pode ganhar um sorteio e vai ter esse benefício. E o que é vedado pelo nosso Código de Ética. Tá? Então, eu fiz isso por muito tempo na clínica. Aula experimental gratuita de Pilates, sessão experimental gratuita. Então, assim, durante muito tempo eu também fiz. Eu volto a dizer, vários erros aqui são meus como fisioterapeuta e gestor de clínica. A Ruth botou aqui
Acredito que desde quando o paciente permitindo, não deveria ser proibido, até porque os próprios pacientes que postam e marcam, eles podem postar, a gente só não pode repostar, infelizmente, Ruth. Ainda a gente tem algumas restrições, mas eu concordo em grande parte com você aí também. Gustavo, se tiver mais alguma coisa para acrescentar. Não, a gente, por exemplo, algumas dúvidas também que surgiram. Foi Alessio brasileiro, se não me engano, inaugurou uma nova clínica ali na Pituba e perguntou se poderia fazer uma postagem da fachada da clínica, com nome, com estacionamento, colocando o que é. Isso não tem problema. Você mostrar o ponto da sua clínica, a estrutura, os equipamentos, você trazer uma publicidade, Jorge, dizendo assim, a minha clínica tem equipamento de ponta, de última geração, isso não tem problema nenhum. Não está infringindo nosso código de ética. O que a gente tem que ter cuidado, fazendo isso, é não colocar preço na publicidade, porque afixar preços fora do estabelecimento de atendimento também é proibido. Tá? Então a gente não pode fazer publicidade em rede social dizendo que o atendimento de dermatofuncional de peeling de diamante custa tanto. Isso também não pode. Tá? E a questão da gratuidade não é só gratuidade. Você perguntou assim, vou sortear um atendimento grátis. Não é só a gratuidade, é preço ínfimo também é proibido. É você cobrar barato, fazer aqueles pacotes onde o atendimento fica muito barato. Então a gente tem um referencial nacional que tem que ser observado. Inclusive agora em 2020 ele mudou o nome, ele deixa de ser referencial de procedimento e passa a ser um coeficiente de valoração, para que a gente possa ter um parâmetro. Na verdade, não é uma tabela, a tabela é proibida, inclusive pela legislação brasileira, porque uma tabela, ela caracterizaria um cartel, né, e que não pode acontecer, e na verdade, esse referencial, esse coeficiente de valoração, ele serve de parâmetro, porque as pessoas, muitas vezes, Jorge, não têm na graduação essa preparo. Saem do mercado de trabalho, vão atender o paciente, e não sabe quanto precificar o atendimento dele. Então, existe esse coeficiente, que é um parâmetro que a gente tem que ter para que a gente tenha uma margem para cima e para baixo, para a gente poder fazer uma cobrança de um valor que seja digno, né, porque isso tem uma relação direta com a questão da própria valorização da profissão. Né? Isso, show de bola. Então, assim, inclusive, quem quiser, eu tenho até um vídeo que eu postei recente falando sobre a precificação, o que é receita, o que é despesa, margem de lucro, como calcular. Então, assim, tem vários conteúdos. Toda semana eu posto vários conteúdos sobre gestão, marketing, inteligência emocional. Então, quem quiser, @Jorge Vieira Filho. Priscila, um grande abraço, Priscila, foi minha aluna na SAL. Deixa eu ver as perguntas que tem mais aqui. Luciane pergunta aqui, poderia postar foto de pacientes em comemorações no espaço de atendimento? Se tiver qualquer coisa que vincule o paciente com o atendimento, com a sua clínica, aparecendo o nome, não pode. Tá? Então, assim, é porque, se você der a entender que é paciente que está ali no seu espaço em atendimento, é a imagem de paciente. Ponto. Entendi. O que é proibido é essa exibição de imagem de paciente. Vamos supor, eu atendo, sei lá, o Spider, né? Anderson, o lutador Anderson Silva, né? Anderson Silva, não? Anderson Silva. Vamos supor que eu seja fisioterapeuta dele, e assim a gente sabe que o fisioterapeuta, por ter um contato mais próximo com os pacientes, muitas vezes a gente cria um vínculo de amizade. E aí ele me chama para um evento social, e chegando lá na recepção, a gente tira uma foto, eu registro uma foto com o Anderson Silva. Eu posso colocar essa foto nas minhas redes sociais sem problema algum. Ali eu não estou, enquanto terapeuta, não estou fazendo nenhum tipo de atendimento, não estou vinculando, não estou me referindo a ele naquela postagem, naquela foto, como meu paciente. Tá? Agora, se é uma clínica, uma confraternização dentro da sua clínica, onde estão participando os seus pacientes, os seus colegas da clínica, ali você tem uma relação ainda, por mais que esteja no momento festivo, vamos supor, vamos comemorar o fim da pandemia, na primeira semana de retorno às atividades presenciais, vamos fazer uma festa, convidar nossos pacientes, funcionários e colegas e fazer uma grande confraternização. Ali, você ainda tem, por mais que seja um momento festivo de confraternização, ainda tem uma relação paciente-terapeuta, tendo em vista que o momento é esse, né? Então, não caberia. Né? Por mais que sejam dois momentos festivos, ali ainda é um momento que é de relação de paciente-terapeuta.
Tayana perguntou aqui, vídeo e foto minha demonstrando os exercícios de Pilates, pode? Com que finalidade? Ensinar, isso aí talvez não seria possível, porque fazer uma publicidade dessa, você não sabe quem está do outro lado, você não fez uma avaliação, a gente tem que ter uma certa responsabilidade. Eu não conheço o Pilates, você já me disse no nosso outro bate-papo que também não é a sua área, apesar de você ter um curso forte de Pilates aqui na Bahia, não é a sua área de atuação, você tem uma sócia que mas você conhece um pouco mais do que eu. Você acha que são todos os exercícios do Pilates que são possíveis de ser praticados por qualquer pessoa? Não. Em absolutamente nenhuma modalidade, nenhuma terapia Pois é. se abrange. Então, quando você faz uma divulgação de um vídeo desse, você está ensinando uma técnica, um exercício, para uma pessoa que você não sabe quem é que está fazendo. Você não tem uma avaliação daquela pessoa. Talvez aquele exercício, para aquele indivíduo, pode estar sendo prejudicial. Então, a gente tem que ter uma certa responsabilidade para isso. Tanto é que nesse período de pandemia, que foi autorizado esse telemonitoramento, a gente tem que ser algo bem específico. Tá? É você e aquele paciente, porque você já conhece, você já faz o tratamento dele presencial, já conhece a patologia dele, as limitações dele, e aí você vai fazer algo direcionado para ele. Tá? Mas eu vou até dar uma revisada, Gustavo, do que você falou, porque assim, lá na clínica a gente posta os eventos, às vezes num restaurante a gente sai para jantar e confraterniza num restaurante próximo que está lá, por exemplo, no Quimuqueca, a gente já foi. E às vezes isso acontece dentro da clínica, um evento extra. Não está tendo uma relação de paciente naquele, apesar de ser dentro do ambiente, não está tendo uma relação de atendimento, não está tendo a prescrição de técnica. Então isso acontece, a gente realiza isso lá. Então vou até rever aqui para a gente alinhar isso. Mas aí, não aparecendo, você não colocando na legenda que é na clínica, que é o seu paciente, não aparecendo o nome da sua clínica, sabe, você não fazendo nenhuma correlação, você consegue descaracterizar isso. Entende? Porque não é um momento de atendimento, é um momento de confraternização. Agora, o que acontece que eu falei foi o seguinte, a gente fazer uma confraternização dentro da clínica e botar um painel no fundo com o nome da clínica. Aí você faz a relação. Entende qual é essa diferença? Por isso que a gente fala, tem muita coisa, Jorge, que a gente precisa avaliar caso a caso. Né? Você pode atender um paciente que é o Neymar da vida, você tirar uma foto com ele, abraçado com ele, dentro de um estádio de futebol no gramado, e você tirar a mesma foto na mesma pose, na mesma posição, na frente do letreiro da sua clínica, são duas coisas totalmente diferentes. Entendi. Tatiane tem uma inquietação aqui. O que podemos, afinal, postar? Ela colocou aqui, então deixa eu ver se tem outra. Grande Marcel de Irecê. A galera de Irecê está em peso aí, viu, Gustavo? Irecê vai dominar o mundo, rapaz. Vai, Irecê, aí eu acho que vai ser a próxima capital do Brasil, vai ser Irecê. Tô confiante nisso aí. De procurar de redes sociais, fotos, responder. Jorge, você pergunta o que é que pode ser feito? A gente tem que usar também um pouco da criatividade. Eu vi na rede social, não foi denúncia, não foi nada, eu passando na minha timeline, eu vi uma postagem de uma clínica de fisioterapia dermatofuncional. E falava especificamente, por exemplo, foram duas postagens da mesma clínica. Uma falava sobre estrias e a outra falava sobre celulite, tratamento para estria e para celulite. Para estria, ela colocava uma zebra e um cavalo branco. Para o tratamento da celulite, ela tinha o terreno lunar com as crateras e o terreno lunar liso. E aí ela vinha e explicava as técnicas, como é que respondia o corpo, etc. Tal. Então, assim, ela usou da criatividade. O que é basicamente proibido é a vinculação da imagem do paciente, seja vídeo, seja foto, seja uma carta, seja o nome do paciente, né? A gente vincular o paciente a essas publicidades de autopromoção que são vedadas, certo? Lisnara, porque está ao contrário, Nascimento Lisnara, ela fala, o fisioterapeuta virou um profissional de primeira procura e divulgar em redes sociais, fotos, repostagem, ajuda muito na divulgação, então assim, eu também concordo. E o que é que a gente tem feito, Lisnara, até que eu vou colocar nesse curso que eu prometi aqui ao vivo para vocês, é que como criar autoridade. Então, hoje em dia o mercado mudou muito, Gustavo, e não tem aquele mais negócio. Eu anuncio, marque sua agenda, Pilates, marque sua consulta, Pilates. Então, assim, isso já não tem funcionado mais. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que agregar valor. Então, trazer curiosidades, dicas de saúde, você sabia, e assim,
os próprios clientes começaram a ter o hábito de procurar nossas redes sociais para que nossa empresa, nosso serviço, a fisioterapia de uma maneira geral, fiquem vivos. Agora sim, o tempo todo a linha de corte é o código de ética. Eu vou. Quando eu comecei a passar daqui, opa, aí eu tenho que voltar. E o tempo todo eu tenho que reconsultar. Tem coisa que foi discutida aqui hoje que eu falei, acabar aqui eu vou dar outra revisada para eu ver onde é que a gente pode estar, porque tem coisas que às vezes a gente até ultrapassa. E o objetivo é sempre tentar. Eu concordo e a gente tem que criar autoridade. E eu vou trazer nesse curso gratuito que eu prometi para vocês aqui, como criar autoridade. E um deles eu já falo, é criar conteúdo. Para o paciente falar, poxa, eu estou sendo beneficiado por aquele fisioterapeuta com dica de postura, dica de um colchão, dica de algumas dicas que estejam dentro do escopo aí da... O Marcelo Dourado comenta aqui, ó, que o paciente tem que buscar o profissional pela qualificação técnica e não por quem ele atendeu, os resultados que pode produzir. Na verdade, esse resultado que pode produzir se for algo supérfluo. Se a gente oferecer o resultado da melhora da saúde, eu acho que o objetivo do tratamento é esse. Né? Então, isso é meio relativo, mas realmente a capacitação técnica é a forma mais indicada da captação desses pacientes. Né? Eu tive essa conversa com o Gustavo, quem é Marcelo Dourado, da assessoria jurídica. Eu tive essa conversa justamente com ele também, e ele concordou com a maioria das coisas que a gente trouxe, e obviamente ele tem um olhar jurídico mais amplo. Então, tipo assim, tem coisa que a gente não concorda, mas a gente tem que seguir. Tipo, acender farol de dia, e esses dias meu irmão tomou uma multa, eu acho ridículo. Mas a gente tem que seguir, entendeu? Então, assim, mas o que a gente tem que conseguir diferenciar é o seguinte, Gustavo. Hoje, a maioria das pessoas, do ser humano, quando eles vão procurar, eles não querem comprar uma furadeira, eles querem comprar o benefício, o buraco na parede. Então, quanto mais as pessoas entendem, e ele deu um exemplo que uma liberação no estômago ajudou a mobilidade de ombro. Então, quando a gente entende o que a fisioterapia pode fazer, os benefícios da fisioterapia, isso é bom para a profissão, isso é bom para a sociedade, porque a sociedade procura e tem um benefício. E a profissão, por ser procurada, vai crescer cada vez mais. Então, eu acho que a gente deve fortalecer isso, e isso é um consenso, Gustavo. Isso é um consenso nos cursos, em marketing, em treinamento, que é as pessoas compram benefícios. As pessoas não pagam Pilates, o RPG. Só que dentro da área de saúde, a gente tem de novo a linha do código de ética. E a gente tem que estar sempre respeitando isso. É pergunta aqui, viu? É pergunta. A Jolene Santos coloca aqui, pergunta assim, existe fiscalização? Pois hoje eu vejo muitos fisioterapeutas fazendo vídeos e ensinando o movimento. Existe sim, Jolene. Inclusive em 2019 a gente bateu o recorde de fiscalização no estado da Bahia. Jorginho, não sei se já comentei com você sobre isso. Em 2019, já fiscalizamos somente o estado da Bahia. Em 2018, ainda fiscalizávamos Bahia e Sergipe. Em 2019, a gente fez 50% a mais de fiscalização de Bahia e Sergipe de 2018, só no estado da Bahia. Então, assim, a gente cresceu muito na fiscalização, nossa fiscalização tem avançado, o Matheus tem jogado duro no departamento, a gente tem criado mecanismos para tentar agilizar esse processo. A gente está lançando agora esse mês um sistema que vai ser utilizado para fazer essa fiscalização toda, todos os procedimentos eletrônicos, para evitar estar levando aquele bando de papel, que eram 8 folhas, 8 tipos de formulários diferentes que o fiscal tinha que levar para uma fiscalização. Então a gente está tentando simplificar isso para poder aumentar. Mas lembrando também que todo profissional ele tem por obrigação zelar pela prática ética da fisioterapia. Então, Julinho pode fazer as denúncias e encaminha as denúncias para o departamento de fiscalização para facilitar um pouco também esse trabalho. Fernanda fala isso, que no âmbito nacional muita gente faz isso, tira foto com famosos impostos. Então, assim, o código de ética é do COFITO. O mesmo código de ética vale para todos os CREFITOS. E quando chega alguma denúncia aqui, que é de profissional de outro regional, a gente encaminha para o departamento de fiscalização deles. Então, já teve casos aqui de Santa Catarina, Paraná, do Amazonas. Teve um profissional do Amazonas que também cometeu um ato ilícito, a gente fez a denúncia lá, ele participa de um grupo de WhatsApp que eu estou e veio tirar satisfação comigo. Eu falei, velho, ande na linha, que isso não acontece. Lisnara, isso é proibido, não pode tirar foto com o paciente e postar, mesmo sem estar em atendimento. Foi o que o Gustavo falou, se estiver fora do âmbito, for no estádio, for na fonte nova. Se você não vincular ele como paciente seu, eu atendo, como eu disse, Neymar. E dali surgiu uma amizade, a gente se encontra no estádio de futebol, tira uma foto com ele, ele me chama para entregar a taça de campeão do mundo, vamos supor. Não tem problema nenhum, tá? Eu posso fazer foto, posso postar nas minhas redes sociais, eu não estou vinculando ele, Neymar, naquele momento, com um paciente meu.
Então não tem problema. É a vinculação do paciente com a sua prática, que aí é vetado. Dan botou, é comum ver postagem de estúdios de Pilates, de clientes praticando Pilates. Qual seria a consequência disso? Meu paciente lá na Quadros, fazendo aula de Pilates, eu tirei foto e postei na rede social. A consequência, como eu disse, a gente tem adotado o termo de ajustamento de conduta a princípio. Se for reincidente, a gente abre um processo administrativo que pode virar um processo ético. E através do processo ético você pode ser condenado, e as sanções são alguns níveis de sanções, que vai de uma advertência simples a uma repreensão, e a multa, a suspensão e a cassação do registro profissional. Naturalmente, se as infrações, por mais leves que sejam, vamos supor que é somente uma imagem de paciente no estúdio de Pilates, eu te chamei, você não, porque você é um cabra correto. Vamos botar Zezinho aqui. Eu chamei Zezinho, ele assinou o termo de ajustamento de conduta conosco. Ele repetiu, abre o processo ético, ele é julgado, condenado e leva uma advertência. Se ele repetir, ele já não vai poder mais levar advertência, ele vai ter que progredir a sanção dele. Então ele vai para uma repreensão. Da repreensão ele repetiu, vai para a multa, até chegar ao nível máximo de sanção, que é uma cassação. Mas aí vai ser reincidente várias vezes. Né? Então a gente tem as sanções que elas são progressivas e cumulativas para a mesma infração ética. E, Gustavo, eu queria deixar registrado aqui que você falou isso. Na época do sindicato, eu ofereci o auditório para o sindicato ir lá e o CREFITO me chamou, eu assinei um TAC como responsável da quadra dos cursos, e para deixar bem claro assim, que eu estava fazendo algumas coisas que precisavam de um ajuste. Na verdade, todo mundo precisava de um ajuste, e eu fui chamado. Inclusive, eu fui o primeiro a ser chamado. Eu ainda brinquei, eu falei, poxa, por estar aqui no CREFITO, eu fui prejudicado porque eu fui o primeiro a ser chamado. Porque você está mais próximo. Eu fui lá, assinei um TAC. Então, assim, nem tudo que a gente faz, a gente não está fazendo a coisa certa, porque a gente não sabe. Exatamente. E quanto mais a gente se aproxima, então, aí foi o que a gente fez, a gente corrigiu. Então, o que o Gustavo falou, se não corrigir... por isso os táxis. Os táxis, eles têm... nós inovamos aqui na Bahia, os táxis não eram usados. Alguns outros regionais já usavam. E, assim, é algo que vai muito mais no sentido educacional. A gente chama para conversar, para mostrar por que não pode, né? E aí faz aquele termo de ajustamento, que é um compromisso de retirar a publicidade irregular e não repetir. Tá? Então, foi uma inovação que trouxemos aqui para a Bahia, muito mais nesse sentido de orientar, de educar, porque as pessoas muitas vezes, Jorge, e por isso que é importante esses momentos de diálogo, as pessoas elas pecam por desconhecer mesmo, não fazem por mal, a maioria delas. Naturalmente tem aquelas que realmente fazem proposital e repetem, e realmente essas pessoas precisam ser julgadas em processos éticos e punidas. Eu até brinco com o Matheus, eu falo, pô, Matheus, você é meu amigo, toda hora nas minhas redes sociais, ele, cuidado com isso. Eu falo, eu vou lhe bloquear, ficar brincando com ele, mas assim, a gente tem que ir adaptando e tem que ir melhorando, porque como eu falei, às vezes a gente está cometendo uma coisa errada que a gente não sabe. Você fala, poxa, eu não sabia disso, e esse TAC me ajuda a gente a... Rapaz, Gustavo, tem muita pergunta aqui ainda, foi. O paciente tem que buscar pela qualificação técnica dele, e não porque ele atende o resultado. Concordo, Marcelo Dourado, você já tinha lido essa aí, porque tem tanta lá atrás que eu fui ver a de Marcelo agora, imagine. Existe uma fiscalização, pois hoje em dia vejo muitos fisioterapeutas fazendo vídeos para ensinar o movimento. Essa aí também já li. Também queria saber a respeito disso. Fiscalização, ixi Maria, tem coisa aqui, ó. Repostagem de paciente, Thiago, pode não, que é uma nova postagem, Gustavo também já falou. A colega bota aqui, Rita Salles pergunta, se tiver um vídeo em atendimento e colocar uma tarja no rosto do paciente, não pode do mesmo jeito. Imagem de paciente de forma alguma. Nem com autorização, nem com tarja no rosto, nada disso, tá? Após abrir um processo, Bruno pergunta, após abrir um processo ético, o profissional pode continuar atuando enquanto ocorre todo o processo? Sim. Até porque a sanção ela vem com o transitado de julgado. Tá? Então, assim, o processo ético, ele tem a gente tem que garantir ao profissional que está respondendo o processo ético o direito de ampla defesa e contraditório, até para não ser considerado um julgamento ilícito. Né? Então, vamos supor que
eu tivesse algum problema com você, Jorge, estou hoje como presidente do conselho, vou abrir um processo ético contra você e já suspendo o seu direito de trabalhar simplesmente para lhe prejudicar. No final do processo, você é considerado inocente, mas olha o prejuízo que já foi causado. Então, essas sanções, elas só são impostas, por isso que a gente acabou, inclusive com aquela resolução que eu comentei, que trazia a multa administrativa, que era aplicada a multa antes do processo. Né? A gente fazer uma sanção, impor uma sanção ao profissional antes mesmo dele ter o direito de defesa. Então, a gente tem que garantir o direito da defesa e o contraditório. Tá, e Cruz trouxe uma legal aqui, ó. Quando o paciente posta a marca, postar a marca só, e eu posso repostar, tipo assim, minha marca é Jorge Vieira. Aí tá lá Sim. minha marca Jorge Vieira, e aí João vem e é atendido por mim. E aí tem minha marca Jorge Vieira, ele bota no story dele, fisioterapeuta, indico, alguma coisa, eu só reposto a minha marca, só Jorge Vieira Mas é uma repostagem no perfil dele, vai estar vinculado ao perfil dele, não pode. É a mesma coisa da imagem, é minha marca também? É a sua imagem, é a sua imagem vinculada dele. Pronto, show de bola. A gente Não falou um pode pouquinho até reposto. de imagem pessoal na nossa última live, né? Então, assim, quando você Isso. cria a sua logo, eu lancei a minha logo essa semana, não sei se vocês viram, nas minhas redes sociais. Então, se eu lanço a minha logo, aí um paciente pega a minha logo, posta nas redes sociais dele e eu reposto, eu estou vinculando a minha logo ao meu paciente. Então, quem vê a minha repostagem vai saber que aquele paciente postou a minha logo. Então, tem a vinculação do mesmo jeito. Camilo, só pode reposto de depoimento? O depoimento, se não tiver, como a gente falou, se tiver nome, identificação do paciente, também não pode. Aí alguém comentou, e se não tiver, se a gente tirar o nome do paciente, não tiver nenhuma vinculação, só botar o texto. Aí não tem como vincular o paciente, é uma brecha que traz que tem no nosso código de ética, né? Leonardo Arléo, grande Léo, foi lá, eu acho que foi meu aluno também. Um abraço, Léo. É permitido vender o desfecho? Então, eu como fisioterapeuta acho complicado, porque o corpo humano, como é que eu vou garantir que eu vou melhorar uma dor ou uma disfunção? É o corpo humano. Não é 2 de 2, o resultado nem sempre é 4. Então. É por isso que, inclusive, quem defende a proibição do antes e depois é justamente por isso. Você não pode garantir o resultado. O resultado de uma técnica no seu corpo é diferente da mesma técnica no meu corpo. Né? Então você não pode garantir 100%. Mas assim, você vai vender, Léo, o seguinte, você vai vender um tratamento para aquele objetivo. Você não vai garantir a ele 100% que você vai ficar bom em 2 sessões, sabe? Então o objetivo sempre vai ser a melhoria. Se a gente não puder vender o objetivo, a gente não vai vender nada. Exatamente. Porque quando o paciente te procura, ele tem um problema, ele quer resolver esse problema. Né? Ele então, falou a resolução. Isso. A resolução eu não posso garantir. Exatamente. Então você vai vender a ele um tratamento para melhorar aquele objetivo, objetivando a solução, mas você não pode garantir. Orlando já perguntou, mesmo quando o paciente autoriza, não pode, Orlando já foi respondido isso. Deixa eu ver se os pacientes, tiramos fotos com eles, no estúdio celular dele, divulga nas redes sociais, podemos também sofrer punição. Não, se for os pacientes postando nas redes sociais dele, a gente não tem autonomia, né, Gustavo? O cara faz fisioterapia comigo e postou na rede social dele, eu não... Ele pode fazer. Não está infringindo nenhuma lei. O profissional fazendo, ele está infringindo uma lei que é da profissão, que é o Código de Ética. O Conselho, ele funciona como um tribunal de ética. Não é um tribunal de justiça, nem nada. Então, a gente julga eticamente os profissionais. Não temos como julgar um paciente. Então, ele pode fazer, sem problema. Gustavo perguntou qual a justificativa que valida a não publicação. A gente já comentou alguns artigos aqui, Orlando, no Código de Ética. Aí você pode falar depois no privado comigo, que aí eu te passo também aqui os prints. Camila Garcia diz que, na verdade, não pode nada. Pode, Camila. Pode. A gente tem que usar um pouquinho da criatividade. Naturalmente, é engessado. Isso aí a gente já disse desde o início da nossa live, Jorge. Engessa muito, tá? Eu acho que precisa urgentemente de uma revisão desse código de ética, não só nessa parte de publicidade, mas em alguns outros pontos também. Como você disse, alguns artigos, inclusive, muitas vezes eles entram em choque com outros artigos. A legislação do Conselho Federal, de uma forma geral, tem resolução que bate de frente com outra resolução.
Então a gente precisa fazer uma revisão geral. Por isso que a gente criou dentro do CREFIT 7 esse grupo de estudos das resoluções do Conselho Federal, para a gente identificar essas fragilidades e propor ao Conselho Federal as melhorias. Tá? Então eu acho que assim, é um código de ética de 2013, como a gente já falou, a velocidade das transformações que a gente está vivendo são imensas. Em 6 meses de pandemia já houve mudanças drásticas no comportamento humano. Então imagine de 2013 para cá. Então acho que há uma necessidade urgente de uma revisão disso, de um amplo debate, ouvir profissionais da área da comunicação, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Maria perguntou aqui, realmente não pode. Então, assim, eu tenho falado muito, Gustavo, já há um tempo atrás, nas disciplinas, na faculdade, que é o seguinte, que para a gente voar no mercado de trabalho, e quem não entender isso, eu acredito que vai ficar muito para trás, não adianta só você ser bom tecnicamente. Porque tem muita gente que tem uma capacidade técnica muito boa e não consegue se posicionar no mercado de trabalho. Eu preciso de outras habilidades e conhecimentos que não só a parte técnica. A parte técnica é fundamental. E eu costumo falar que o sucesso depende da qualificação técnica e de outras abordagens, como o marketing, como a capacidade de se vender, tudo isso dentro abaixo da ética profissional. Mas eu preciso entender isso. Como é que eu vou gerenciar melhor minha carreira? Por exemplo, a fisioterapeuta disse a vida toda que a ferramenta são as mãos, e agora ele não pode tocar por causa do isolamento, a profissão acaba. A gente tem que se reinventar, como você falou. Então eu faço um apelo para as pessoas, eu tenho feito isso há mais de 3 anos, 4 anos, que a gente precisa estudar gestão. No artigo 4, parágrafo 5 do Conselho Nacional de Educação, das diretrizes curriculares da fisioterapia, fala que o fisioterapeuta deve ser gestor, administrador, saber empreender, gerir recursos de informação, material humano, e a gente esquece disso. A gente só foca nos outros conteúdos técnicos, avaliar, a avaliação cinética funcional, prescrição de exercício e assim por diante. Isso é fundamental, mas não é mais suficiente. Eu preciso me posicionar no mercado de trabalho, porque o sarrafo está cada vez mais alto, e eu preciso dessas habilidades e competências. Urgente. A gente tem casos e casos, né, Jorge, de pessoas que foram colegas nossos de faculdade, a gente olha assim, tecnicamente, uma pessoa estudiosa, que, assim, tecnicamente brilhante, mas quando chega no mercado de trabalho não dá certo simplesmente porque não consegue vender o seu serviço, né? O Orlando botou, impossível um profissional do século XXI trabalhar sem marketing digital. Então, assim, como a gente falou, a gente pode fazer o marketing, só que a gente está dentro de um limite. A gente precisa rediscutir esses limites, na verdade. Muita gente elogiando os limites, aqui, dando parabéns. Uma coisa, Jorge, que a gente tem que dizer é o seguinte, os limites eles precisam existir. Com certeza. Tá? Mas eles precisam ser revistos urgentemente, porque da forma que está, engessa demais. É muita limitação. Então, eu acho que existe uma brecha, uma folga, uma gordura para ser queimada, para a gente flexibilizar em algumas coisas. Eu acho que se a fisioterapia e a terapia ocupacional querem aparecer para a sociedade e mostrar, por exemplo, que existe tratamento uroginecológico para incontinência urinária, a gente precisa comunicar. E como é que vai fazer isso? Então, a gente precisa rediscutir isso. Exatamente. A sociedade precisa saber o que a gente faz. Então, é o que eu falo, precisa saber os benefícios que a profissão pode gerar. Exatamente. Porque, às vezes, a profissão fica estagnada em alguns aspectos, não consegue crescer, e o profissional fica, às vezes, amarrado, porque a sociedade não sabe o benefício e não procura. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Quanto mais a sociedade souber do benefício que o fisioterapeuta agrega na vida dele, mais ele vai procurar a fisioterapia, mais a profissão cresce, crescendo, mais dá o retorno para a sociedade. Então, é um ciclo. O tempo todo mesmo. Então, pra você ter ideia, a gente tinha um projeto que a gente ia colocar em prática agora em 2020, tivemos que adiar por conta da pandemia, que era o CREFIT nas escolas. Justamente para levar para os estudantes e secundaristas o que é a fisioterapia e o que é a terapia ocupacional. Porque muitas vezes as pessoas desconhecem completamente, acham que a fisioterapia é simplesmente a fisioterapia ortopédica, é fazer uma massagem, reabilitar um jogador de futebol. Quem gosta de futebol e acompanha sabe que o fisioterapeuta atua ali, mas não sabe que a gente tem um tratamento, por exemplo, para incontinência urinária. Eles não sabem que a gente tem um tratamento para vertigem. A reabilitação vestibular tem resultados excelentes. As pessoas passam anos e anos utilizando medicamentos, fraldas, gastando dinheiro com aquilo que poderiam ser resolvidos com tratamento fisioterapêutico rapidamente. Então, mas fazem porque desconhecem. Então a gente precisa mostrar à sociedade quem somos, onde estamos, por que a gente pode atuar nessas áreas.
E aí, para isso, a gente precisa comunicar urgentemente. Muita gente parabenizando aqui e, assim, cumprindo minha promessa, Gustavo, ou no último sábado desse mês, ou no primeiro do mês que vem. O nome do curso vai ser Como alavancar sua profissão. Na fisioterapia, obviamente, né? Como alavancar sua profissão. E a gente vai trazer alguns termos de marketing, algumas coisas que a gente vai trazer, como buscar autoridade nas redes sociais, o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, baseado no nosso código de ética e vários outros tópicos. São 8 pilares que eu vou trazer. Então esse vai ser gratuito, vai ser pelo aplicativo Zoom. O meu pacote tem 100 pessoas, então eu vou abrir 100 vagas de maneira gratuita. Vou abrir 99, que eu já estou me escalando. Pronto, então assim, eu acredito que essa troca é fundamental, porque assim, nessa live eu aprendi muita coisa aqui que às vezes eu fazia errado, e o objetivo é sempre esse. Muita gente elogiando aqui, Gustavo, dando os parabéns. Grande Thiago, que é fera lá da pós da Faculdade Social. Então, quem quiser seguir, eu trago conteúdos desse perfil sempre lá. Seguir, tem uma aula gratuita, os 4 passos para montar seu consultório e seu estúdio de Pilates. Tá no meu Instagram, na bio. Se você clicar lá, vai ter o link para você participar, tanto do meu Telegram, que diariamente eu mando informações. Toda hora que eu estou tendo uma ideia aqui, eu vou no Telegram e mando, ouvi essa ideia aqui, esse artigo do Código de Ética. Então, e tem essa aula gratuita, que você pode assistir a aula gratuita, uma aula de 35 minutos, que vai os 4 passos para você montar o seu negócio, o seu estúdio de Pilates, seu consultório. Então, assim, você vai conseguir visualizar de maneira. Uma aula gratuita, às vezes a gente fica vendo uma live de artista aí 3, 4 horas, e às vezes uma live, uma aula dessa, a gente às vezes não assiste. Então, joguem duro aí, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Jorge, pela nosso bate-papo. Eu acho que já rendemos a pauta completa. A live vai ficar assim gravada. A primeira parte já ficou. A segunda parte eu vou gravar também, para quem quiser assistir que perdeu alguma parte. Já repetiram algumas perguntas aqui sobre Pilates, etc. Então a gente já está tudo respondido. Dá uma olhada no que já foi conversado. E estamos aqui à disposição. Assim como o Jorge comentou, algumas coisas que ele tinha, algumas críticas, algumas dúvidas, o CREFIT está de portas abertas para qualquer profissional. Quem tiver dúvida, quem quiser marcar, a gente senta, conversa, explica, discute, e até para trazer sugestões, como o Jorge sempre tem feito. Beleza. A galera, eu peço sempre a galera, Gustavo, que printe a tela e marque lá nos stories para a gente divulgar essa ideia. Pede para assistir a live também, tem muita informação boa que a gente não sabia. Então vamos fazer uma pose para sair bonitinho na print? Printa a tela aí, ó. Printa a tela, marca os amigos, porque quanto mais pessoas assistirem, mais sugestões vão chegar, mais a gente faz esse movimento e a coisa vai acontecer. Então a gente está sempre à disposição, Gustavo. Eu sei que as portas estão abertas. Ao longo dos últimos anos, eu sempre que bati lá, eu fui bem recebido, trazendo questionamentos, batendo de frente lá e buscando melhorar em prol sempre da fisioterapia. Então o objetivo é esse. Quando a gente não discorda, quando a gente pensa, não adianta a gente falar de longe, a gente tem que se aproximar. Como eu fiz há alguns anos, uns 6 ou 7 anos atrás, eu me aproximei do conselho e tentar colaborar, entender algumas coisas que eu não sei, trazer algumas coisas de uma visão de quem está no mercado, com clínica há muitos anos, há mais de uma década. Então, assim, fica a minha promessa aí da aula, o treinamento, como alavancar a sua carreira na fisioterapia, no último final de semana ou no primeiro do próximo mês. E a gente está sempre à disposição aí. Um grande abraço a todos. Um forte abraço, boa noite. Tchau, tchau.